na violência social, né? Então que essa violência ela é própria do humano e que ela também se reflete, né, naquilo que se repete eternamente, né, em todos os atos repetitivos, né, como se, em certa maneira, nós não aprendêssemos nada com a história. Né. Então, nós vivemos essa ambiguidade hoje, não porque nós não tenhamos chegado ainda a um estado de evolução suficiente para que um dia nós não precisemos mais disso, né? Mas é porque da nossa essência, enquanto humanos, esse conflito. Por exemplo, né, foi conhecer essa essência humana, se é que a gente pode dizer, ou essa possibilidade humana, né, que permitiu a Freud, ainda em 29, dizer a seguinte frase, né, em relação à Revolução Russa que ele estava acompanhando. Ele diz assim: está havendo hoje em dia, num dos países do leste, uma experiência que quer abolir a propriedade privada. E imagina que com isso ela vai abolir a agressividade humana e a violência. Eu não acredito nisso. Eu reconheço que a propriedade privada é uma das causas dessa violência, dessa agressividade. Mas mesmo depois que abolir a propriedade privada, o humano vai encontrar outras razões para ser agressivo e violento. Né? E, infelizmente, a história deu razão a ele. Né? Evidentemente que esse conceito de pulsão de morte do Freud, né, não foi um conceito fácil de ser aceito na época e ainda não é hoje. Né? Porque todos aqueles que consideram Freud um pessimista, né, nesse conceito de pulsão de morte que eles esbarram. E é verdade, né, porque é um conceito que acaba com qualquer possibilidade, qualquer esperança de uma harmonia entre o homem e o mundo e entre o homem e si mesmo. Né? E aí, só para terminar, ele vai dizer, bom, o ser humano cada vez mais vai reprimir essa destruição, né, através do complexo de culpa e o superego. Né? Quer dizer, essa violência que ele gostaria de pôr contra o outro, ele vai acabar colocando-a contra si mesmo. Mas até onde o ser humano vai suportar isso? E ele termina o livro dele com a seguinte frase: a pulsão de morte não é só pulsão de destruição, ela é inerente à própria civilização em seus aspectos repetitivos, homogeneizantes e cruéis. Serão as sociedades civilizadas capazes de dominar a pulsão destrutiva que pode levá-las à derrocada. De lá para cá, como eu tinha dito para vocês antes, né, esse livro foi lido, relido, tomado, retomado várias vezes, e aí eu vou retomar só uma dessas leituras, que é justamente a do Bauman. Né? Ele retoma esse livro do Freud, reconhecendo que o mal-estar é estrutural, ele não é conjuntural, ele faz parte da civilização, ele fazia parte da civilização dos anos 30, quando o Freud escreveu, continua fazendo parte do nosso mundo hoje nos anos 2000, e a questão é saber qual é a sua fisionomia atual. Né? Então, em momento nenhum, o Bauman imagina que possa haver uma sociedade onde o mal-estar não existiria. O que para um sociólogo é muito curioso, porque os sociólogos, né, eles têm, em geral, uma visão mais linear do progresso. Né? Eles têm mais a utopia que um dia chegará onde a sociedade ideal acontecerá. Né? O Bauman não cai nessa lorota, se é que a gente pode chamar assim, né? Nesse sonho, né? Ele reconhece que o mal-estar existe e ele vai dizer, né, que talvez, e ele vai se perguntar justamente isso. Então, o que a humanidade perdeu desde os tempos que o Freud escreveu? O mal-estar dele, que é o mal-estar moderno, e esse mal-estar pós-moderno que ele vai tentar trabalhar. No mal-estar, tal qual que Freud o descreveu, o ser humano trocou um quinhão de liberdade por um quinhão de segurança. Né? Ele deixou de ser esse homem livre dos tempos primitivos da horda para viver numa sociedade com o mínimo de segurança. Parece que hoje em dia, né, a troca que nós pós-modernos estamos fazendo, nós estamos trocando em nome de uma liberdade individual
nós estamos abrindo mão da segurança e nós vivemos numa sociedade do medo, né? O medo talvez seja uma palavra importante, né, para definir nossa sociedade pós-moderna, né? Se a sociedade moderna, em nome da segurança, aceitava uma liberdade pequena demais, talvez nós, hoje em dia, em nome da felicidade individual, né? Hoje em dia todos, é como se nós achássemos que nós temos o dever de ser feliz, né? Tanto que nunca se vendeu tanto antidepressivo, né? E tanto pílula da felicidade, né? Como se nós não suportássemos mais esse mal-estar, né? Como se nós nos sentíssemos pressionados a sermos felizes a qualquer custo, né? Nem que essa felicidade tenha que vir na forma do Prozac ou de qualquer outra coisa, né? E nós estaríamos trocando, então, essa segurança moderna, né, por uma felicidade a qualquer preço, né, incontrolável. De onde a universalização desse medo, pois não temos mais segurança nenhuma.